Olá, você está novamente no curso Professor Antero Sá e eu sou o Professor Antero Sá. E vamos continuar a aula de língua portuguesa e as dicas de como resolver questão para o concurso da Polícia Militar 2016 do Estado do Pará. Como você já sabe, vamos trabalhar o assunto pelo diálogo. Olhar, falar, ouvir, sentir. Olhar, falar, ouvir, sentir, para encontrar a resposta certa. E essa aula é especial porque vai tratar de regência e foi um assunto muito solicitado pelos meus alunos nas minhas aulas presenciais. Por isso eu preparei uma aula para você compreender regência de uma vez por toda. Teoricamente você vai entender e na prática o que é o fenômeno, o fato de regência, como acontece. Portanto, vamos ao que interessa, a nossa aula de regência, de olho na tela. Regência. A regência pode ser verbal e nominal. E como eu disse, vamos aprender na prática o que é regência. Vamos lá. Vamos analisar dialogando o excerto 1 e o excerto 2 para começar, certo? Então vamos lá. Como travamos o diálogo? Travamos o diálogo fazendo pergunta e obtendo resposta para o fragmento e do fragmento. Então vamos lá. Excerto 1. Lembrando que excerto significa trecho, passagem, parte de um texto. Trecho, passagem, fragmento, parte de um texto, certo? Então vamos lá. Vamos dialogar com o excerto 1. A ciclovia não resistiu ao impacto das águas. E então você pergunta ao excerto: o que o excerto está falando? Está falando que a ciclovia não resistiu ao impacto das águas. Ora, podemos fazer pergunta para esse excerto? Claro que sim. Podemos perguntar: quem não resistiu? Se perguntarmos quem não resistiu, qual é a resposta que vem? A ciclovia. E então você continua o diálogo. A ciclovia não resistiu. Segundo o fragmento, a ciclovia não resistiu a algo? Sim, não resistiu a algo. Então você pode fazer pergunta após o termo resistiu, da forma como estou apontando aí com a seta. Então vamos lá para a pergunta. A ciclovia não resistiu. Não resistiu a quê? Se você fizer a pergunta não resistiu a quê, vem resposta, o fragmento dá a resposta: ao impacto das águas. Você está observando? Você perguntou após o termo resistiu e veio como resposta ao impacto das águas. Ou seja, a ciclovia não resistiu. Não resistiu a quê? Resposta: ao impacto das águas. Muito bem. Até aí entendido? Agora observe um fato. Você fez pergunta após o termo resistiu e veio como resposta o termo ao impacto das águas. Você está acabando de identificar o fenômeno regência. O que é regência então, professor Antero Sá? Regência é a relação entre dois termos. Um termo que exige complemento e outro termo que serve de complemento. O termo que exige complemento é o termo para o qual você pergunta e o termo que serve de resposta é o termo complementar ou complemento, certo? Até aí tudo tranquilo? O termo complementar é o termo que serve de complemento. Então, muito bem. Agora analise um outro ponto. Observe. Resistiu a quê? Você está observando esse elemento a na pergunta? Pois então, saiba agora de uma vez. Se você fizer uma pergunta após um termo, como você está fazendo para o termo resistiu, e aparecer o a na pergunta, tenha certeza que esse a é preposição. E não fique com dúvida, é preposição. E observe um detalhe: essa preposição desceu para a resposta. Veja que o termo para o qual você fez pergunta trouxe a preposição a. E a preposição a desceu para o termo que serve de resposta. Esse é o fenômeno de regência. Portanto, o fenômeno de regência pode envolver preposição. O termo para o qual você pergunta exige a preposição e a preposição vem no termo que serve de resposta. Entendido? Posso continuar o fenômeno de regência? Então, muito bem. Vamos lá. Outro ponto importante.
Veja, o termo para o qual você pergunta, sabe como se chama? Chama-se termo regente. Novamente, o termo para o qual você pergunta se chama termo regente. E o termo que serve de resposta chama-se termo regido ou complemento. O termo que serve de resposta se chama termo regido ou complemento. E esse fenômeno é regência. Portanto, regência é a relação entre dois termos. Um termo que exige complemento e outro termo que serve de complemento. Como você sabe qual é o termo que exige complemento? É o termo após o qual você faz pergunta. Como você sabe qual é o termo regido? É o termo que serve de resposta. Você entendeu? Então vamos para um outro ponto da regência. Se o termo para o qual você perguntar for verbo, a regência será verbal. E eu pergunto, resistiu é verbo? Sim, você sabe que resistiu é verbo. Então, resistiu é verbo. Se o termo regente é verbo, tenha certeza, a regência é verbal. E o termo regido se chama complemento verbal. De novo, se o termo regente for verbo, a regência é verbal e o complemento é complemento verbal. Está entendido o fenômeno de regência? Então pronto, regência exatamente é esse fenômeno, o fenômeno em que um termo serve de complemento para outro, ou em que um termo exige complemento. Entendido? Então vamos agora analisar o excerto 2. A ciclovia não teve resistência ao impacto das águas. A ciclovia não teve resistência ao impacto das águas. Ouça o que eu estou lendo para você. O fragmento fala que algo não teve resistência e resistência a algo. Você está sentindo o que o fragmento está falando? Pois bem, então podemos fazer pergunta aqui. Vamos dialogar. A ciclovia não teve resistência. Resistência a quê? Resposta: ao impacto das águas. Veja que o texto levou você a fazer pergunta após o termo resistência e veio como resposta o termo ao impacto das águas. Novamente, a ciclovia não teve resistência. Resistência a quê? Resposta: ao impacto das águas. E aí você me pergunta, professor Antero Sá, como é que eu sei qual é a pergunta que eu vou fazer? E eu respondo a você, eu também não sei. Eu só sei quando eu estou dialogando com o texto. É como você conversa no dia a dia. Ora, você não sai pensando e planejando qual é a pergunta que você vai fazer quando você conversa. Durante a conversa, durante o diálogo e conforme o diálogo que você trava com as pessoas, é que as perguntas vão surgindo e as respostas vão sendo dadas. Isso você faz naturalmente. Dessa mesma forma você trabalha o texto. Conforme o diálogo que você trava com o texto, conforme aquilo que o texto vai falando, você vai fazendo pergunta e obtendo resposta de modo lógico e de modo coerente. Certo? Então, muito bem. O termo para o qual você perguntou foi o termo resistência. E eu pergunto, apareceu o A na pergunta? Sim. Professor, como é que eu sei que eu tenho que usar o A na pergunta? Eu lhe respondo que eu também não sei. O A aparece naturalmente. A lógica para a pergunta é: a ciclovia não teve resistência. Não é possível perguntar resistência o quê? Fica incoerente. É coerente perguntar resistência a quê? E a resposta: ao impacto das águas. Então, naturalmente, o elemento que é preposição aparece na pergunta. Certo? Muito bem. E pergunto, a preposição que apareceu na pergunta desceu para a resposta? Sim, desceu para a resposta. Muito bem. Lembrando, o termo para o qual você pergunta se chama termo regente. O termo que serve de resposta se chama termo regido ou complemento. O outro ponto, se o termo para o qual você perguntar for verbo, a regência é verbal. E o termo regido é complemento verbal. Mas, se o termo para o qual você pergunta não for verbo, a regência não é verbal.
E aí eu dou a dica para você. Se o termo regente não for verbo, é porque é nome. Como eu sei, professor? Simples. Se não for verbo, é nome. Em se tratando de jogo de perguntas e respostas, como estamos fazendo aqui, se não for verbo, é nome. Certo? Então, muito bem. Vamos lá. Resistência é verbo? Eu sei que você sabe que não é verbo. Então, pronto. Resistência, o vocábulo resistência não é verbo. Se não é verbo, a regência vai ser por um nome. Então, o termo regente é nome. E então se trata de regência nominal. Novamente, o termo regente é verbo? Não. Se não é verbo, é nome. E se o termo regente é nome, a regência é nominal. E o termo regido, portanto, lógico, é complemento nominal. Até aí está entendido? Muito bem. Outro ponto importante agora. Disse a você que o termo regente exige complemento. Você pode dizer que o termo regente exige complemento ou que o termo regente rege complemento. Vem do verbo reger. E aí você me pergunta, professor Antero Sá, o que significa reger complemento? É o mesmo que dizer exigir complemento. Na sua prova, a banca pode falar que o termo tal rege a preposição a, rege o complemento a, ou exige a preposição a, ou exige o complemento tal. Certo? Então, muito bem. O termo resistência rege a preposição a, ou seja, rege complemento com a preposição a. No excerto 1, voltando, vá acima e observe. O termo resistiu é verbo, e o verbo resistiu rege a preposição a. Como você sabe que rege ou exige a preposição a? Porque a preposição a apareceu na pergunta. Você entendeu o que é regência? Então vou passar para o excerto 3. Vamos lá. Excerto 3. Olhar, falar, ouvir, sentir, dialogar. O Senhor não se esquece de você. O que o excerto 3 está falando para você? Está falando que o Senhor não se esquece de você, ou seja, alguém não se esquece de você. Então, dialogando, podemos fazer pergunta aqui. Quem não se esquece de você? O Senhor. E vem mais pergunta. O Senhor não se esquece. Não se esquece de quê? Resposta: de você. Pronto. Você fez pergunta após o termo se esquece. E observe. A pergunta que você fez trouxe o elemento de, certo? Pois saiba que se esse elemento aparecer na pergunta após o termo, do jeito como fizemos, é preposição. Como é que eu sei que é preposição, professor? Porque estou lhe falando. Se após o termo você fizer pergunta com o elemento de, como está aí desse jeito, saiba que é preposição. E observe, a preposição de desceu para a resposta. Então, como você já sabe, o termo para o qual você perguntou se chama termo regente. E o termo que serve de resposta é o termo regido. E aí você me pergunta, eu sei, você está querendo perguntar se você pode fazer a pergunta, o Senhor não se esquece de quem? Não está? Eu sei que está. Pois bem, pode sim. Veja como pode. Mas não sou eu que estou mandando. Sinta que pode. Sinta a coerência. O Senhor não se esquece. Não se esquece de quem? Resposta: de você. Então, a pergunta de que ou de quem aí é indiferente, certo? Ou seja, ambas servem para fazer a pergunta e o texto fornecer a resposta. Ok? Então, muito bem. Lembrando, o termo para o qual você pergunta se chama termo regente. O termo que serve de resposta se chama termo regido. E a relação entre os dois se chama regência. Se o termo regente for verbo, a regência é verbal. Se o termo regente for nome, a regência é nominal. E eu pergunto a você, esquece é verbo? Sei que você sabe que sim. O Senhor não se esquece. O verbo esquecer. Se é verbo, então pronto. O termo regente é verbo, portanto a regência é verbal. E o termo regido, portanto, vai ser o quê? Complemento verbal. Entendido? Então podemos dizer que o verbo esquece, com o pronome se esquece, rege ou exige complemento com a preposição de. Entendido? Posso passar para o excerto 4? Então vamos para o excerto 4.
o avanço tecnológico afeta o bem-estar dos seres humanos, direta e indiretamente. Você está ouvindo, sentindo e vendo o que o excerto 4 fala? Claro que está. Algo afeta outra coisa. Algo afeta. Portanto, podemos fazer pergunta aqui. O que afeta o bem-estar dos seres humanos? O avanço tecnológico. Ora, o avanço tecnológico afeta algo? Sim. Se afeta algo, podemos fazer pergunta após o termo afeta. Então, o avanço tecnológico afeta. Afeta o quê? Resposta: o bem-estar dos seres humanos. Como você já sabe, o termo para o qual você faz pergunta é o termo regente e o termo que serve de resposta é o termo regido. Muito bem. Agora observe a pergunta. A pergunta o quê? E agora digo para você e creia. Se você fizer a pergunta o quê, coerentemente com o texto, saiba que a pergunta não trouxe preposição. Professor Antero Sá, como é que eu sei que a pergunta não trouxe preposição? Porque estou dizendo, você está enxergando aí o quê? Essa pergunta, o quê, não contém preposição. Acredite no que eu lhe falo e pronto, resolvido na sua prova. Certo? Então, muito bem. Então, o termo afeta, rege. Rege ou exige complemento sem preposição. Pode-se dizer que o termo afeta não rege preposição, não exige preposição. Ele rege complemento, ele exige complemento, porém sem preposição. Certo? Muito bem? Você já sabe, o termo para o qual se pergunta se chama termo regente. O termo que serve de resposta se chama termo regido ou complemento. Se o termo regente for verbo, a regência é verbal. Afeta é verbo? Claro que é, o verbo afetar. O avanço tecnológico afeta é verbo. Se o termo regente é verbo, a regência é verbal. E o complemento, portanto, o complemento verbal. Muito bem. Eu sei que você está querendo me perguntar assim, professor Antero, eu poderia perguntar afeta a quem? Poderia, tranquilo, sem problema. O avanço tecnológico afeta o quê ou afeta a quem? Só quero lembrar você que do ponto de vista sociolinguístico, a pergunta quem se refere à pessoa e a pergunta o que se refere a coisa qualquer. Mas para o nível sintático, tanto faz uma ou outra. E quero que você olhe bem e não esqueça. Se após o termo, que é o termo regente, você fizer a pergunta o que ou quem, induzido pelo texto, saiba que a pergunta o que ou quem não traz preposição. Nenhuma das duas traz preposição. Nem o que, nem quem. Portanto, você fecha, está enxergando que o termo regente não rege, não exige preposição. Exige complemento, porém sem preposição. Ok? Quando o termo regente exige complemento com preposição, o complemento verbal pode ser objeto indireto, já que o objeto indireto é um complemento preposicionado. Quando o termo regente exige complemento sem preposição, o complemento pode ser objeto direto, já que o objeto direto é um complemento não preposicionado, certo? Então, muito bem, uma deixa para você. Não esqueça. Exigir complemento é sinônimo de reger. O termo rege, rege complemento, certo? Você entendeu? Muito bem. Você entendeu o que é regência? Ficou claro? Não é simples, é simples. Basta que a teoria seja trazida para o seu dia a dia. Ora, a língua é uma entidade viva, a qual você usa para se comunicar com as pessoas. Então, com a mesma fluidez, com a mesma naturalidade, coerência, bom senso, consenso, lógica, com que você conversa no seu dia a dia, converse com a sua prova, converse com o assunto, porque assim você será professor de língua portuguesa. Irá se formar comigo aqui pelo YouTube. Estou convidando você. Então, muito bem, só lembrando, regência é um fenômeno, ou é um fato linguístico, ou sintático, ou ainda gramatical, que envolve dois termos, um que se chama termo regente e outro que se chama termo regido. O termo regente é o que rege ou exige complemento, o termo regido é o complemento.
Como você identifica o termo regente? É o termo para o qual você pergunta. Como você identifica o termo regido? É o termo que serve de resposta. O termo regente pode exigir ou reger preposição ou não. Então você diz assim, se aparecer preposição na pergunta, o termo regente regeu ou exigiu preposição. Portanto, exigiu o complemento preposicionado. Se o termo regente não exige preposição, ou não rege preposição, ele exigiu o complemento não preposicionado. Você entendeu? Ficou claro? Pois então agora vamos resolver duas questões, porque você já sabe. Aqui com o professor Antero Sá, você aprende a resolver questão de prova e não balela. Vamos lá. Questões estilo FADESP. Como já disse a você, na hora de resolver a questão, nós vamos lançar o estilo e a linguagem FADESP, porque é a banca que vai aplicar a sua prova. Vamos lá. Questão 1. O meu aluno já sabe qual é o primeiro passo na hora de resolver as questões da prova. O primeiro passo é ler o comando de questão. Então você vai olhar, dialogar, ouvir e sentir, começando pelo comando de questão. Muito bem, então vamos lá. A regência está correta em... Palavra-chave do comando de questão? Correta. A regência está correta em... Professor Antero Sá, como é que eu vou saber que a regência está correta? Fazendo pergunta e obtendo resposta naturalmente. Você é falante da língua portuguesa. Você sabe falar muito bem o português, desde criança. Então vamos lá. Letra A. Milhares de pessoas assistiram o eclipse. A letra A fala que milhares de pessoas assistiram o eclipse. Podemos perguntar quem assistiu? Sim. Então cabe pergunta aqui. Podemos perguntar quem assistiu? Milhares de pessoas. Milhares de pessoas assistiram a algo? Sim, assistiram a algo. Então podemos fazer pergunta aqui. Agora um detalhe. Você está vendo o que é o verbo assistir? Pois então, aí começa a entrar a norma culta da língua, a regra imposta pelas gramáticas normativas, as quais obedecem os preceitos da norma culta da língua portuguesa falada no Brasil. Então, muito bem, você sente que o verbo assistir está usado para dar a ideia de observar, olhar, ver, ficar contemplando? Ou seja, poderíamos dizer, milhares de pessoas presenciaram o eclipse, observaram o eclipse, olharam o eclipse, contemplaram o eclipse. Você está observando isso? Pois então, o verbo assistir está usado como sinônimo do verbo observar, ver, olhar, presenciar, contemplar. E quando o verbo assistir está nesse sentido, a gramática normativa impõe a regra. Ele exige, ele rege a preposição a. E essa regra você tem que mentalizar. Portanto, a pergunta tem que ser: milhares de pessoas assistiram a quê? Dá vontade de perguntar assistiram o quê, não dá? Mas não faça isso, porque a língua culta não aceita. A língua culta é taxativa, ela afirma, ela prescreve que o verbo assistir, no sentido de ver, olhar, observar, contemplar, ficar presenciando, rege a preposição a. Portanto, não se deixe enganar. A pergunta é: milhares de pessoas assistiram. Assistiram a quê? Resposta: ao eclipse. E o a não apareceu na resposta. Então, aí existe um erro de regência. O a deveria ter descido para ficar. Milhares de pessoas assistiram ao eclipse. Você lembra dos exemplos anteriores? Que o a desce para a resposta, para o termo regido. Então esse é o erro. Portanto, a regência do verbo assistir na alternativa A não está correta. A regência está não correta. Você coloca o não correta. É o não correta para assinalar? É para assinalar a correta. E a letra A está não correta. Portanto, você não assinala. E como ficaria correta a regência da letra A?
Você já sabe, a seta está apontando. A seta está apontando. É só jogar o A aqui. Pronto. Resolvido. Milhares de pessoas assistiram ao eclipse. Você entendeu? Posso passar para a letra B de bola? Então vamos lá. O garoto nunca esquecia do livro de histórias. O garoto nunca esquecia do livro de histórias. A letra B, a alternativa B, está dizendo que o garoto nunca esquecia. Podemos fazer pergunta aqui, não podemos? Quem nunca se esquecia? O garoto. O garoto nunca esquecia algo? Sim, o garoto nunca esquecia algo. Então podemos fazer pergunta aqui. O garoto nunca esquecia. Nunca esquecia o quê? Observe a pergunta. Após o verbo esquecia, o garoto nunca esquecia o quê? Resposta. Se a pergunta é o quê, a resposta deveria ser o livro de histórias, não é? Observe, olhe a pergunta e olhe a resposta. A pergunta trouxe preposição? Não, não trouxe. Não trouxe. Então a alternativa B de bola está não correta. O problema é esse D. Ele não apareceu na pergunta, então por que está aqui na resposta? Então está no lugar errado. A resposta, portanto, deveria ser o livro de histórias. Ou seja, o garoto nunca esquecia o livro de histórias. Nunca esquecia o quê? O livro de histórias. Entendeu? Porque está não correta a regência da alternativa B. Esse D está prejudicando a regência. Entendido? Posso passar? A alternativa C de casa. O garoto nunca se esquecia do livro de histórias. Meu Deus, professor Antero Sá, é parecido com a letra B de bola. Verdade. Vamos ver. Mas você tem um olhão, olha aí. O verbo esquecia está com o pronome se. Na alternativa B de bola, o pronome se não está presente. Pois como o verbo esquecer está com o pronome se, a pergunta agora, segundo a norma culta, segundo a norma, a regra, deve ser: o garoto nunca se esquecia de quê? Resposta: do livro de histórias. O D da pergunta deve descer para a resposta. Isso aconteceu, sim ou não? O D da pergunta exigida, o D, preposição D, exigida pelo verbo se esquecia, deve descer para a resposta. E desceu? Sim. Então a regência da alternativa C de casa está correta. Portanto, assinale que esta é a resposta para o comando de questão. Você entendeu? Ficou claro? O verbo esquecer sem pronome, a pergunta é: esqueceu o que ou quem? Com pronome, deve ser a pergunta de que ou de quem? E o D da pergunta desce para a resposta, certo? Muito bem. E a alternativa D de dado, por que está errada? Simples. Chegamos no aeroporto às 18 horas. Não correta. Por quê? Você já sabe. O verbo chegar, quando está indicando na sua fala, na sua conversa, o lugar a que você chegou, deve reger, exigir a preposição a, segundo a língua culta. Então você deve dizer: chegamos ao aeroporto, chegamos ao shopping, cheguei à minha casa, chegarei a Santarém, chegarei a Marabá, chegarei a Ananindeua, chegarei a Macapá, chegarei ao Rio de Janeiro, chegarei a São Paulo, chegarei a Brasília. E não na ou no, porque a língua culta condena. Então esse N aqui é o problema da regência da letra D de dado. Esse N vem da preposição em mais O é nó. Ou, perdão, no, em mais O, no. Chegamos no, e a língua culta não aceita a preposição em, como eu disse, a preposição a. Está vendo? Eu só estou me emocionando aqui com você, porque eu sei que você deve estar rindo aí do outro lado, não é? Então vamos lá. Pode esse nem? Não pode. A língua culta condena esse nem. Então qual seria o correto? Você já sabe. Chegamos ao aeroporto, corrigindo a regência da letra D de dado, chegamos ao aeroporto. Você sentiu? Está entendido o assunto? Eu estou rindo aqui, eu sei que você está rindo também, certo? Quem mandou você me emocionar aí do outro lado do vídeo? Então, muito bem. A regência correta é da letra C de casa. Agora, uma deixa para você. Lembre do verbo esquecer? Vamos lá.
O verbo esquecer e o verbo lembrar têm regências diferentes com os seguintes fatores. Vamos lá. Se nós falantes, você falante, usar o verbo esquecer ou lembrar para se comunicar, conjugado com um dos pronomes mete-se nos vos, e aí esquecer-se, lembrar-se, me esquecer, me lembrar, não me lembrar, com qualquer um desses pronomes. Então a gramática culta diz que o verbo esquecer ou lembrar, conjugado, articulado com um desses pronomes mete-se nos vos, exige a preposição a. E portanto a pergunta que você vai fazer é: de que ou de quem? Eu não me esqueci de que? Eu não me esqueci de quem? Tu não te esqueceste de quê? Tu não te esqueceste de quem? Ele nunca se esquece de quê? Ele nunca se esquece de quem? Vocês nunca se esqueceram de mim? Vocês entenderam? Vós vos esquecestes de mim? Nós nunca nos esqueceremos de você. Nós nunca nos esqueceremos de quem? Ou de quê? De você. Está entendido? O verbo esquecer ou lembrar, conjugado ou articulado com um dos pronomes mete-se nos vos, exige a preposição de, e a pergunta será de que ou de quem, segundo a norma culta da língua portuguesa, certo? Mas qualquer um desses dois verbos, articulados ou conjugados sozinhos, como está na letra B de bola, a gramática culta diz que exige complemento sem preposição. E se é sem preposição, aparecendo sem um dos pronomes mete-se nos vos, a pergunta que você vai fazer é: esquecer o que ou esquecer quem? Lembrar o que ou lembrar quem? Você entendeu? Posso passar para a questão 2? Então vamos resolver a questão 2 agora. Vamos lá. Questão 2. Olhar, falar, ouvir, sentir. Questão 2. Qual é o primeiro passo? Na sua prova, o primeiro passo é ler o comando de questão. Leia o excerto. Mas onde está o comando de questão? Está antes da alternativa A. Quanto aos fatos de língua, linguagem FADESP, estará na sua prova em nome do meu Senhor Jesus, para a glória de Deus, uma questão falando de fatos de língua, ou de fatos gramaticais, ou de fatos morfológicos, ou de fatos sintáticos, ou de fatos semânticos. Ah, professor Antero Sá, e o que é fato de língua? Você vai saber quando você começar a ler as alternativas, certo? Então vamos lá. Quanto aos fatos de língua, não é correto afirmar que... Qual é a palavra-chave? Não é correto. Você vai atrás do não é correto. Encontrou, assinalou. Vamos lá. Quanto aos fatos de língua, não é correto afirmar que... Letra A. O uso da preposição de produzir, deve-se à regência do verbo atende. O uso da preposição de produzir, deve-se à regência do verbo atende. Professor, como é que eu vou saber? Fazendo pergunta e obtendo resposta, igual como fizemos anteriormente. Então vamos lá, vamos ao fragmento. A construção de Belo Monte atende aos interesses do governo brasileiro de produzir energia limpa. O que o texto está falando para você? Você está sentindo? Ele fala que a construção de Belo Monte atende aos interesses. Interesses de quem? Do governo brasileiro. E interesses de quê? Olha como vem pergunta. Interesses de quê? A resposta não é de produzir energia limpa? Sim ou não? Não é essa a resposta coerente? A construção de Belo Monte atende aos interesses. Interesses de quê? De produzir energia limpa. Olha a preposição. Ela não aparece na pergunta de quê? Desceu para a resposta? Você fez pergunta para o termo interesses, sim ou não? Interesses de quê? A resposta não foi essa, de produzir energia limpa? Quem é que está regendo, exigindo a preposição de? É o termo para o qual você perguntou. O termo para o qual você perguntou não é o termo interesses? Sim ou não? Então, a preposição de não é exigida pelo verbo atende. Se fosse, você teria perguntado para o verbo atende e teria vindo como resposta de produzir energia limpa. E nem cabe. Eu vou fazer para você. A construção de Belo Monte atende de quê? De produzir energia limpa? Fica coerente isso?
existe lógica, a construção de Belo Monte atende de quê? Atende de produzir energia limpa. Fica coerente? Claro que não. Eu sei que você está sentindo que não. Então, não é correto. Não é correto afirmar a letra A. Portanto, você já encontrou a resposta só como jogo de perguntas e respostas. Eu pergunto a você agora, quem é que rege a preposição de? É o termo para o qual você perguntou. E qual é o termo para o qual você perguntou? Não é interesses? Então a preposição de se deve à regência do vocábulo interesses, que nem verbo é nome. Por isso não é correto afirmar a letra A, você entendeu? O termo para o qual você pergunta é o termo que rege ou não a preposição. Então é só você usar o olho. Eu não perguntei para o termo atente. Então esse D não é exigência do verbo atente, é exigência do termo para o qual eu perguntei. Entendeu? Ficou claro? Então achou a resposta, assinale. E próxima questão. Mas é claro que eu vou comentar para você uma por uma. Vamos lá? Vamos. Então qual foi o fato de língua tratado na alternativa A? Regência. Regência. O fato de língua foi regência. Por que dizer que um termo rege preposição ou não é regência e ainda está a palavra regência na alternativa, certo? Vamos para a letra B de bola. Portanto, B, C e D estão corretas. Vamos ver por quê. A construção de, a substituição da preposição de por em, ou seja, pela preposição em, causaria desvio de sentido ao texto. Veja, a alternativa B está dizendo que a construção de, dizendo que a substituição da preposição de por em, ou seja, no lugar da preposição de, você vai colocar a preposição em, causaria desvio de sentido ao texto. Vamos ver se isso é verdade. Vamos? A construção de Belo Monte. A construção de Belo Monte. Quando fala a construção de Belo Monte, você sente que está falando da construção de Belo Monte, ou seja, Belo Monte está sendo construída? Sim ou não? É isso que você entende? Então agora, no lugar da preposição de, coloque a preposição em e leia. A construção em Belo Monte. Quando fala a construção em Belo Monte, significa que Belo Monte está sendo construída? Ou dá a entender que alguma coisa está sendo construída em Belo Monte? Por isso, causaria desvio de sentido. Desvio significa alteração, mudança, e vai cair na sua prova da Polícia Militar a palavra desvio ou alteração. A FADESP usa muito, certo? Você entendeu? Então, certo. Corretíssimo. Causaria desvio de sentido ao texto e por isso é correto. Nós estamos procurando o não correto. Letra C de casa. A supressão do artigo o em do governo brasileiro alteraria o sentido original do texto. A supressão do artigo o em do governo brasileiro alteraria o sentido original do texto. Vá lá, vamos ao texto. A construção de Belo Monte atende aos interesses do governo brasileiro. Quando fala do governo brasileiro, o que é que você entende? Você entende que é o governo único do Brasil, sim ou não? Do governo brasileiro? Ou você entende que são vários governos? Um governo, não é? Senão seriam dois governos, ou então de governos. Atende aos interesses do governo brasileiro. Fala de um governo único, certo? Agora, tire o O. Tire o O. A supressão do O. Suprimir significa suprimir, eliminar, supressão, eliminação, omissão. E vai ficar assim, portanto, a leitura tirando. A construção de Belo Monte atende aos interesses de governo brasileiro. Quando fala de governo brasileiro, não dá a entender que são vários governos ou governo qualquer? Então, altera ou não altera o sentido? Alteraria o sentido, sim. Por isso, é correto dizer que se eliminar o artigo O em do governo brasileiro, vai alterar o sentido original do texto. É correto. Por isso não marcamos, certo? Vai para a letra D de dado. Em de produzir. A preposição de estabelece a regência nominal instaurada pelo vocábulo interesses. Precisa explicar? Já não foi explicado? Olha lá. Interesses de quê? Resposta. De produzir energia limpa.
Perguntamos para o termo interesses. Interesses de quê? Resposta de produzir energia limpa. Então, o que a letra D está falando é correto. Você entendeu? Ficou claro? Muito bem. Ficou claro, não ficou? Ok. Você entendeu o que é regência, como resolver questão de regência da banca FADESP? E detalhe, a aula no geral de regência serve para qualquer banca. Eu abordei apenas a linguagem e o estilo FADESP, certo? Então, eu espero que você tenha compreendido. Volte a olhar a tela que tenho algo a mostrar para você, certo? De novo, não esqueça. Você perguntou interesses de quê? Resposta de produzir energia limpa, certo? E por isso a letra D de dado está correta, porque diz que de produzir, a preposição de estabelece regência nominal instaurada pelo vocábulo interesses, e é verdade porque o vocábulo interesses não é verbo, se não é verbo é nome. E quando o termo regente é nome, se trata de regência nominal. Muito bem, eu agradeço por mais essa aula. Aí está aos meus alunos que solicitaram de mim postagem de vídeos sobre regência. Você aqui conheceu a teoria sobre regência, como compreender o fenômeno, o fato de regência, regência verbal e regência nominal. Resolvemos questões estilo FADESP. Eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de colaborar com você, de contribuir com você, e como digo sempre, faça a sua parte aí, porque a minha estou fazendo aqui por você. E detalhe, se você gostou do vídeo, inscreva-se e dê um like, curta o nosso vídeo, fale para seus amigos, ajude as pessoas que precisam se empregar. Como eu sempre digo, não há concorrência para você nem para mim, nós somos os próprios concorrentes. Se você fizer bem feito, agir com inteligência, com sabedoria, com fé, você consegue seus objetivos. Muito obrigado, Deus abençoe você, e na próxima aula você terá uma surpresa. E em nome de Jesus você será aprovado, você será aprovada. Então por essa aula é somente isso, e aguarde os próximos vídeos para você aprender a fechar a sua prova, não só de língua portuguesa, mas de qualquer disciplina. Muito obrigado e até a próxima aula. Dê o like, estou esperando.